Uma decisão extremamente importante foi tomada pelo presidente americano Joe Biden, em meio ao aumento das tensões no leste europeu com a guerra em curso na Ucrânia, com as ameaças iminentes de crises nucleares por parte da OTAN e da própria Rússia, e as tensões cada vez mais escaladas no Oriente Médio, que poderão resultar em um atrito regional muito grande. De acordo com um amplo relatório do especialista David Sanger, do jornal New York Times, em revelação inédita no início da noite de terça-feira, 20 de agosto, em um documento confidencial aprovado em março, o presidente Joe Biden ordenou que as suas forças dos Estados Unidos se preparassem para possíveis confrontos nucleares coordenados com a Rússia, a China e a Coreia do Norte. Vou explicar detalhadamente o que isso significa e quais as implicações para o plano estratégico dos Estados Unidos, mas que muitos ainda não entenderam. O presidente Joe Biden aprovou em março um plano estratégico nuclear altamente confidencial para os Estados Unidos, que pela primeira vez reorienta a estratégia de dissuasão dos Estados Unidos para se concentrar na rápida expansão do arsenal nuclear da China. Ou seja, o documento é confidencial. Ninguém tem ou teve acesso a ele, exceto o número de ao menos 3 ou 4 grandes autoridades, que inclui o próprio Joe Biden. A mudança ocorre porque o Pentágono acredita que os estoques nucleares da China rivalizarão com o tamanho e a diversidade dos Estados Unidos e da Rússia na próxima década. A Casa Branca nunca anunciou que o Biden havia aprovado a estratégia revisada, chamada de Orientação de Emprego Nuclear, que também busca preparar os Estados Unidos para possíveis desafios nucleares coordenados da China, Rússia e Coreia do Norte. O documento, atualizado a cada 4 anos ou mais, é tão altamente confidencial que não há cópias eletrônicas, apenas um pequeno número de cópias impressas distribuídas a alguns altos oficiais de segurança nacional e comandantes do Pentágono. Mas em discursos recentes, 2 altos funcionários do governo foram autorizados a fazer alusão à mudança, em frases simples e cuidadosamente restritas, antes de uma notificação mais detalhada e não confidencial ao Congresso, esperada antes de Biden deixar o cargo. Essa mudança de postura americana para acelerar a mudança na estratégia nuclear com a modernização e novos equipamentos e até mesmo doutrinas está relacionada à aliança formada entre China, Rússia e Coreia do Norte, que, quando somados os seus arsenais nucleares, colocariam os Estados Unidos e o Ocidente em risco de desproporcionalidade. De acordo com um ex-funcionário do Pentágono, Vipin Nareng, o presidente emitiu recentemente uma orientação atualizada sobre o emprego de armas nucleares para levar em conta vários adversários com armas nucleares. Em particular, a orientação sobre armas levou em conta o aumento significativo no tamanho e na diversidade do arsenal nuclear da China. Em junho, o diretor sênior de controle de armas e não proliferação do Conselho de Segurança Nacional, Pranay Vadi, também se referiu ao documento, o primeiro a examinar em detalhes se os Estados Unidos estão preparados para responder a crises nucleares que eclodem simultânea ou sequencialmente com uma combinação de armas nucleares e não nucleares. Sendo assim, a nova estratégia nuclear dos Estados Unidos enfatiza a necessidade de dissuadir a Rússia, a China e a Coreia do Norte simultaneamente. No passado, a probabilidade de que adversários americanos pudessem coordenar ameaças nucleares para superar o arsenal nuclear americano parecia remota. Mas por que essa mudança real e abrupta neste momento? Agradeço a todos que estão ajudando o canal comprando os meus produtos na loja oficial, omapinca.com/área militar, e cada compra na loja ajudará na continuidade do meu trabalho aqui no YouTube, mesmo diante de restrições. A resposta é muito simples, como eu já destaquei. A parceria emergente entre a Rússia e a China e as armas convencionais que a Coreia do Norte e o Irã estão fornecendo à Rússia para a guerra na Ucrânia mudaram fundamentalmente o pensamento de Washington. Já a Rússia e China estão conduzindo exercícios militares em conjunto.
Agências de inteligência estão tentando determinar se a Rússia está auxiliando os programas e mísseis nucleares da Coreia do Norte e também do próprio Irã em troca de apoio na guerra. O novo documento é um lembrete claro de que quem quer que seja empossado em 20 de janeiro de 2025 como presidente enfrentará um cenário nuclear alterado e muito mais volátil do que o que existia há pelo menos 3 anos. O presidente russo Vladimir Putin ameaçou repetidamente o uso de armas nucleares contra a Ucrânia, que não possui armas nucleares. Inclusive durante uma crise em outubro de 2022, quando a inteligência passou a interceptar conversas entre comandantes russos seniores, temendo que a probabilidade de uso nuclear pudesse aumentar para 50% ou até mais. Joe Biden, juntamente com os líderes da Alemanha e da Grã-Bretanha, fez com que a China e a Índia fizessem declarações públicas de que não havia lugar para o uso de armas nucleares na Ucrânia, e a crise diminuiu, pelo menos temporariamente. E essa mesma estratégia foi feita no início desta semana pelo presidente bielorrusso Alexander Lukashenko, mas ninguém notou, ninguém discutiu sobre isso, através de uma declaração inédita de que não apoiaria um ataque nuclear. Lukashenko, aliado incondicional de Vladimir Putin, porém não citou nenhum país em sua declaração, mas a possibilidade de que conversas secretas tenham sido realizadas com autoridades da OTAN para reduzir as escaladas atuais que envolvem a invasão ucraniana de Kursk e os ataques ucranianos em território russo. A segunda grande mudança surge das ambições nucleares da China. A expansão nuclear do país está ocorrendo em um ritmo ainda muito rápido do que as autoridades de inteligência americanas previram 2 anos atrás. Impulsionada, é claro, pela determinação do presidente Xi Jinping de abandonar a estratégia de décadas de manter um dissuasor mínimo para atingir ou exceder o tamanho dos arsenais de Washington e Moscou. O complexo nuclear da China é agora o que mais cresce no mundo. Outro fator se chama Coreia do Norte. Quando o país possuía apenas um punhado de armas, ele poderia ser dissuadido por defesas de mísseis. Mas seu arsenal expandido está se aproximando rapidamente do tamanho do Paquistão e de Israel, e é grande o suficiente para que pudesse, em teoria, coordenar ameaças com Moscou e Pequim. A estratégia de Biden aguça esse foco para refletir as estimativas do Pentágono de que a força nuclear da China se expandiria para 1.000 até 2030 e 1.500 até 2035, aproximadamente os números que os Estados Unidos e a Rússia agora implantam. Na verdade, Pequim agora parece estar à frente desse cronograma. A outra preocupação sobre Pequim. O país interrompeu uma breve conversa com os Estados Unidos sobre como melhorar a segurança nuclear. Por exemplo, concordando em avisar um ao outro sobre testes de mísseis iminentes ou criando linhas diretas ou outros meios de comunicação, para garantir que incidentes ou acidentes não se transformem em confrontos nucleares. Mesmo diante do embate entre Estados Unidos e Rússia, tanto Moscou quanto Washington, inclusive com Vladimir Putin suspendendo o tratado New START, jamais deixaram de estabelecer uma linha direta nuclear entre eles, mas a China caminha ao contrário. Desta forma, Joe Biden ordenou a prontidão nuclear e a ordem e todo o conteúdo é sigiloso. Ninguém teve acesso aos dados, mas deve oferecer uma imensa pressão sobre os políticos republicanos e democratas para acelerarem a entrega de investimentos e financiamentos ao novo parâmetro de orientação de emprego nuclear dos Estados Unidos. Após o área militar tomar strikes do YouTube por trazer análise sem medo da verdade, precisei criar um novo canal, o Analytics, onde posto vídeos inéditos. Então conto com a sua ajuda. Se inscreva e ative as notificações. Deixei os links aqui na descrição e nos comentários desse vídeo.